Naturalmente, tudo bem? Professor Facina aqui para mais uma orientação de física com vocês. Galera, nas últimas orientações nós terminamos a parte de mecânica e agora a gente vai falar hoje sobre a nossa física térmica, né? A nossa famosa termologia. Tranquilo, galera? Então, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos nessa. Então, compartilhando a minha tela aqui já com vocês. Deixa eu sumir com essa partezinha aqui, puxar minha tela um pouquinho para o canto e vamos nessa. Galera, seguinte. Pensando na nossa física térmica, né? Vamos começar aqui falando dela, né? Nossa famosa física térmica. Nós temos alguns tópicos aí que a gente pode comentar, que é a nossa divisão, beleza? O primeiro deles, galera, que a gente pode comentar é a parte de termômetro, né? A nossa famosa termometria. Termometria. Aqui, galera, aqui você começa a ver os conceitos de calor, você vê a parte de termômetros, toda aquela parte de escalas, né? Mas, incrível que pareça, caiu 0 questões até hoje no Enem sobre termômetros, certo? Ou seja, você saber alguma escala e você fazer alguma conversão sobre alguma escala e fazer alguma relação de variação de temperatura. Isso nunca foi cobrado diretamente no Enem. Logicamente, existem alguns tópicos que são cobrados de interdisciplinaridade, ou seja, eu pego um conteúdo e relaciono com outro. Mas, diretamente, a única questão que eu vi de termômetro até hoje na prova do Enem foi na prova de matemática. Beleza? Então, é um tópico que hoje não é muito explorado, mas também não é um tópico muito difícil também de você estudar. Não tem que ser negligenciado, mas não é uma coisa que você tem que gastar muito tempo treinando e fazendo. Beleza? Bom, continuando aqui, galera, dentro das nossas aqui explorações da nossa física térmica, entra um segundo ponto que vocês têm um certo medinho, né? E é a nossa famosa dilatação, beleza? A dilatação, galera, caiu em 3 questões. E dessas 3 questões, praticamente foram questões envolvendo a dilatação de líquidos, certo? Ou seja, a gente tem uma dilatação dos líquidos, tranquilo? E aí o que acontece? Nesse ponto, caiu muito tempo atrás, ou seja, eu tive que pegar questões antes de 2013, certo? Ou seja, lá em 2009, 1999, caíram questões de Enem que envolvessem dilatação. É um tópico que você, às vezes, tem uma certa dificuldade por conta das unidades, por conta da conversão das unidades, né? E também aquela parte de dilatação superficial, que extrapola um líquido, aquelas coisas do tipo, certo? Mas também é um tópico, galera, que o Enem não vem cobrando diretamente, né? Ou seja, a última vez que apareceu dilatação na prova foi em 2009. Então, é um tópico que você também não deve ter tanta atenção. Lógico, tem que saber como é que funciona, ou seja, cada equaçãozinha de dilatação linear, superficial e também as de líquidos, volumétrica, no caso, né? E tá bom, tá suficiente, beleza? Não vai ficar em nada que vai extrapolar, mas é um tópico que já foi cobrado e hoje não está tão em cima, beleza? Bom, continuando aqui, galera, a gente também pode falar, esse sim aqui a gente tem que dar uma ênfase maior, que é a nossa famosa calorimetria, certo? A nossa calorimetria. A calorimetria, galera, eu vou, né, dividir ela em 3 tópicos, né? Ou seja, 3 pontozinhos aqui que você tem que ter de ideia. Ou seja, aqui é a parte dos tipos de calor, que você só vê 2, né? Você vê o calor sensível e o famoso calor latente, né? O calor de transformação, o calor latente. Tudo bem? Dentro desses tópicos, né, galera, ou seja, de calor sensível e calor latente, você teve aí 13 questões, entre você fazer alguma continha, ter uma teoria, mas você saber realmente o que é um calor latente e o que é um calor sensível, beleza? Um outro tópico que eu gosto de dividir também, galera, ou seja, os processos de propagação. Os processos de propagação de calor. Facina, o que é isso? Galera, aqui realmente, eu vou até colocar de vermelho, você tem que tomar uma atenção. Por quê? Aqui são 16 questões que caíram aí, no total, dentro dos processos de propagação de calor, que o que acontece? Dentro desses processos, quando você trabalha a convecção, a irradiação e o fluxo térmico, ou seja, por condução, dentro desses 3 tópicos, tem muito item que pode ser cobrado. Muito item, porque são aplicações físicas diárias, do dia a dia. Ou seja, por exemplo, já caiu no Enem as roupas do Beduínos para poder falar da convecção térmica, já caiu brisas marítimas, já caiu geladeira, já caiu micro-ondas, já caiu corpo negro com corpúsculo branco, ou seja, corpo espelhado, vamos dizer assim. Ou seja, toda aquela parte de irradiação de corpo negro, de corpo espelhado, isso também já caiu. Então, assim,
Tem vários exemplos de física prática, de térmica, que você pode falar aqui, que são cobrados. Tudo bem? Então, esse é um ponto que você, às vezes, pega na aula, olha isso aí lá dentro e fala, ah, beleza, Facina, eu já entendi que convecção só ocorre com fluidos, né, gases e líquidos, condução tem uma formulazinha, mas precisa de um meio físico, e irradiação só irradia, né? Eu aprendi geladeira, eu aprendi estufa, eu aprendi garrafa térmica. Só, galera, o ponto é, o Enem, ele não vem te cobrando direto desse jeito, ele vai te colocar uma questão para você pensar. Então, por exemplo, pega a garrafa térmica. Garrafa térmica, a gente tem uns 3 processos de propagação de calor. Nós temos irradiação, nós temos convecção e nós temos o quê? Condução. Então, perceba o seguinte, lá dentro da sua garrafa térmica, por que ela, em tese, é espelhada, né? Ela tem tipo um alumínio, vocês já compraram alguma vez uma garrafazinha que vem com alumínio todo dentro? Por que isso acontece? Certo? Então, isso está lá dentro de processo de propagação de calor e o Enem gosta desse assunto. Toda vez cai. Ano passado caiu, 2020, 2019, 2018, 2017, todo ano cai pelo menos uma questãozinha de propagação de calor, certo? Envolvendo alguns dos 3 tópicos, um dos 3 pontos de propagação de calor. Beleza? Opa, foi mal aqui, galera. E um outro ponto que também que a gente pode discutir aqui dentro é o diagrama de estados. Diagrama de estados é aquele famoso gráfico onde a gente consegue observar os 3 estados coexistentes da matéria, ou seja, o sólido, líquido e gasoso, né? No caso ali, um vapor. E aí você analisar aquela ideia de ponto crítico, ponto triplo. Mas o Enem não cobra diretamente esse gráfico, galera. É ele que te explora a teoria desse gráfico. Como assim, Facinho? Ele te cobra, por exemplo, por que um patinador, ele, quando ele está andando, né, ou seja, lá na pista de gelo, o gelo derrete momentaneamente, vira água e depois volta a ser gelo, ou seja, um processo de regelo, ou um processo de superfusão, ou o comportamento anômalo da água, que ela aumenta ou diminui seu volume dependendo do estado de agregação que ela está. Então, assim, galera, essa é a ideia de diagrama de estado, não é o diagrama propriamente cobrado, mas sim as aplicações desse diagrama. Também temos inúmeras aplicações, ou seja, a gente falar de pressão máxima de vapor, a gente falar de superfusão, a gente falar de regelo, experimento de Tyndall, ou seja, vários exemplos práticos aí no dia a dia de física, ou seja, como congela um lago e por que embaixo é água e não congela todo o lago, só congela na superfície. Tudo isso aqui, galera, é explicado pelo diagrama de estado, certo? Ou também chamado diagrama de fases, né? Vou colocar aqui embaixo só para você não se confundir. Eu faço esse negócio de chamar de diagrama de estado, beleza? Mas também pode ser o diagrama de fase, mudanças de fase, né? Mudanças de estado. Tudo bem? E aí, galera, se você perceber aqui, isso aqui caiu, né, em tese 3 questões. Aí você fala, pô, Facina, mas você falou que, pô, cai bastante questão, é possível ficar isso. Galera, toda essa ideia de diagrama de estados aqui, né, diagrama de fase, você pode ligar ela aqui dentro dos processos de propagação de calor. Então, se você não saber esse tópico, você não meio que vai ficar meio que perdido no outro. Tanto que, por exemplo, você vê primeiro o diagrama de estados para depois ver os processos de propagação de calor. Para você saber como esses estados se relacionam, ou seja, pressão, temperatura, como isso influencia nos estados de agregação da matéria. Tudo bem? Bom, continuando aqui, galera, né, nossos tópicos, né, deixa eu colocar aqui um pouquinho aqui embaixo, mais um tópico, que é os famosos gases perfeitos. Só que, galera, gases perfeitos, geralmente isso aqui chega lá na química, né? A gente pode cobrar aqui na física, mas quando a gente fala de gases perfeitos aqui na física, basicamente eu estou querendo saber de você se você sabe os processos, né, de transformação, um processo isotérmico, um processo isovolumétrico, um processo isobárico, uma adiabática, e isso vai levar dentro da termodinâmica, né? Eu não vou te cobrar diretamente gases, apesar que o Enem já cobrou isso aqui, e aí sempre fica aquela briga eterna entre a química e a física. É uma questão de física ou é uma questão de química? É uma questão de física ou é uma questão de química? Né, galera? Mas, geralmente, todo mundo faz, né? A química faz, a física faz, e puxa a sardinha para a gente, né? Ou seja, fala, não, essa questão é de física, não. E aí vai. Caiu 3 questões diretamente, basicamente de você saber a equação geral dos gases, né? Ou seja, a nossa famosa equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, e acabou, galera. Fazer uma análise meio que qualitativa, não quantitativa da equação. Beleza? E aí, para a gente fechar a nossa orientação de hoje, né, que, em tese, esse é um tópico que você tem que se atentar um pouquinho, que é a nossa parte de termodinâmica, né? Dentro da termodinâmica, né, galera, você tem aí diversos conceitos que puxam outros, né? Você tem aqui a primeira lei, você tem aqui a segunda lei, você tem as famosas máquinas térmicas,
né? Geladeira, frigoríficos, toda essa parte aí, carros, ciclos, né? Os ciclos termodinâmicos, tudo aqui dentro que envolve toda a parte que você vem estudando, ou seja, termometria, dilatação, calorimetria, gases, tudo isso é um condensado para você chegar lá no final da termodinâmica e tentar entender vários fenômenos que acontecem. Explicar esses fenômenos de maneira mais quantitativa e qualitativa, ou seja, ter uma base mais forte para explicar isso. Só que, novamente, né, galera, aqui é um tópico que eu julgo, eu fascina, muito importante, apesar dele ter só uma incidência de 6 questões aí no Enem. Dentro dessas 6 questões, a gente já inclui também essas outras 3 de gases, porque elas estavam interligadas, mas é um tópico, galera, que eu não gosto que você abra mão. Né? Por quê? Porque você talvez não faça só o Enem, você faça outra prova. E a termodinâmica, né? Botei termodinâmicas, né? Deixa eu só apagar aqui, que eu estava lendo aqui o nosso... Nossa, eu botei termodinâmica, né? Deixa eu botar termodinâmica somente aqui. Né? Ou seja, é um tópico, galera, que a gente tem que dar um certo enfoque. Ou seja, se você descartar a termodinâmica da sua vida, muitos conceitos vão ficar vagos, muitos conceitos não vão conseguir se encaixar. Então, é um ponto que, logicamente, quando a gente chega lá no final da física térmica explicando isso para os alunos, eles ficam meio, pô, tá, e aí, então, como é que eu faço? Né, você decora alguns macetezinhos de sinal, calor recebido, trabalho realizado, trabalho sobre o gás, trabalho do gás e tudo isso, né, energia interna e vai, não sei o quê. Galera, se você puder dar um enfoque maior, quais são os tópicos na física térmica que você tem que dar, que eu julgo muito importante? Basicamente, você tem que focar em calorimetria, isso aqui sempre despenca, e todos esses 3 tópicos que eu abri para você, os tipos de calor, os processos de propagação de calor e os diagramas de estado. Isso aqui é muito importante que você dê uma rebuscada teórica e não abandone a termodinâmica, certo? O restante, né, galera, ou seja, pela própria incidência aqui que a gente fala na física térmica, foi muito pouco, mas, logicamente, são tópicos que você não vai se dedicar tanto ao seu estudo, beleza? Então, galera, a gente encerra por aqui a nossa orientação de hoje. Eu vou resolver uma questãozinha que aborda, literalmente, esses conceitos que a gente acabou de discutir, e é isso aí, qualquer dúvida é só mandar lá no nosso canal que a gente está à disposição de vocês. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Beijo, até mais.